Entre alguns objetivos dessa ciência está a estudar as características da sociedade moderna, sociedade tradicional que a gente tem hoje. Tem um ponto muito importante, meu aluno, que a gente vai falar, que são os fatos sociais. Um cientista muito imponente que fala sobre isso é Emile Durkheim. Ele vai falar que os fatos sociais são muitas vezes comportamentos aplicados na sociedade que não precisam estar escritos, destinados, que por comportamento ou conveniência aplica-se e cumpre-se na sociedade. Aí você, mas Neto, me dá um exemplo disso. Olha, hoje você vai entrar num restaurante, certo? Num cinema, no shopping, num bar, até mesmo em alguns bares, pelo menos na região fechada desses bares internas a ele, você dificilmente vai observar alguém fumando. Até mesmo no boteco, num bar, certo? Se você for se pôr-se a fumar, você vai se retirar-se, normalmente, retirar-se daquele local e fumar na calçada, longe dali, ou regiões específicas, mas de fumódromos desses ambientes. Você me pergunta, minha gente, mas em todos esses lugares há placas, proibido fumar, proibido fumar, proibido fumar? Não, nem todos há. Porque já se há uma convenção social hoje que fumar em locais fechados não é permitido, devido aos riscos que podem causar à saúde, também à deselegância e tudo mais desse ato. Coisa que outrora, década de 80 e 90, inclusive no nosso país, eram feitos comerciais disso. Comerciais sobre questão de cigarro, utilizando-se, fazendo propaganda à indústria do fumo, que hoje é algo absurdo de se pensar. Na verdade, vai ter no aviso lá, este produto causa dependência, causa câncer, imagens que alertam o usuário do que pode acontecer com ele. Então, esses fatos sociais que vão nascer da sociologia implicam comportamentos que a gente realiza no nosso dia a dia e que são muitas vezes proibidos. Vou dar um exemplo para você. Por que homicídio não é permitido no nosso bojo jurídico a se falar? Aí você fala, Neto, homicídio é o ato de você matar alguém, não é permitido porque você está tirando uma vida alheia. Certo, mas por que tirar uma vida alheia não é permitido? Porque você está tirando a liberdade dele de viver, que ele escolheu viver. Aí eu pergunto para você, e quem disse que a vida é um direito singular desse indivíduo? Aí nessas perguntas que você vai começar cada vez mais naquela viagem, mas peraí, a vida é um direito absoluto, ou não, pode ser relativizado. Mas por que a vida dele deve ser absoluta? Aí você entra na pena de morte. Muitas pessoas hoje são a favor da pena de morte para alguns tipos de delitos criminosos. Ou, por exemplo, no Brasil é admitido em caso de guerra declarada. Aí você começa a questionar se isso, então a vida não é mais absoluta. Então nesse caso ela pode ser relativizada. Então deixa de ser um direito absoluto antes. Em que momento ela deixou de ser absoluta? E tudo isso são questionamentos que a ciência sociológica vai abordar. Beleza? E continuando também, é explicar fatores de mudança. Esses fatores de mudança é o que eu acabei de falar para você, meu aluno. Que antes algo era permitido, inclusive propagado e alimentado. Se você não fumasse na década de 80, você era careta. Será que ele chegasse no lugar hostil? Por exemplo, em alguns países até hoje, por exemplo, no Japão, você recusar um cigarro para fumar, você está sendo deselegante com aquela roda de amigos sua. Como assim você não vai aceitar? Que coisa. É igual hoje você alguém oferecer um café para você. Você, não. Obrigado, quero não. Mas por que não quer o café que estou oferecendo? É como recusar cigarro em alguns países. Já no Brasil, hoje a gente tem esse fator de mudança, em que você oferecer o cigarro para alguém, nesse paralelo, nesse conteúdo, é algo que, poxa, peraí, vamos lá. Qual é o seu intuito com isso? Prejudicar a minha saúde? Não, peraí, eu não fumo. Então, esses são os fatores de mudança. Questionamentos que alteram-se entre épocas diferentes da mesma sociedade. E a sociologia questiona por que mudou. Quais fatores auxiliaram e fizeram que esse fator deixasse de ser o que era antes. E também as características da sociedade moderna que formam ela. Um sociólogo muito importante que vai abordar esses temas é o Zygmunt Bauman. Bauman vai falar sobre a questão da sociedade líquida, essa sociedade que o sentimento, o amor, sobretudo, ele é algo efêmero, passageiro nas relações humanas. A questão da posse, da objetificação do homem e da mulher, dos relacionamentos. O mundo é exclusivamente centrado na posse, muitas vezes na noção de valor sobre as coisas, ignorando muitas vezes a importância das relações humanas. Aqui, bota para cortar essa parte aí, viu? Toma um gole aqui de água. Acho que foi 17 minutos, 17h30 por aí. Padrão. Nada, pai. Pegar outra logo, pegar logo outra. Beleza. Pode tocar, mas aí.
Aqui, meu aluno, nasce em questão dos fatores epistemológicos, que é o estudo da razão, desse conhecimento, como vai se formar a inteligência no ser. A gente vai entender basicamente o que são métodos científicos e as ciências humanas. Como esses dois pontos foram importantes na formação do nascimento da sociologia a partir dos fatores epistemológicos. Aqui a gente pode observar um pouco essa questão dos métodos científicos, a gente tem a questão do nascimento de um fenômeno. Beleza? A gente tem aqui, vamos observar devagarzinho essa situação. O fenômeno ele vai ter aqui, primeiramente, uma observação. Por exemplo, tem um indivíduo ali que está cometendo um crime. Aí você observa dele ali. Observei esse fenômeno. Qual é a explicação inicial para esse crime estar acontecendo? Você vai projetar. Cuidado com a fala que eu vou propor aqui, certo? Isso aqui não é, a gente não vai entrar em debate político, pode ser que bata de frente com muitos entendimentos seus e, na realidade, não importa. Considere o que sua banca de concurso vai pensar desse tipo de conteúdo, como você vai assinalar a questão. Certo? Qual a explicação inicial para esse crime estar acontecendo? Desigualdade social, muitas vezes eles podem estar com problema de renda, aquele crime é um crime falimentar, para propor questão de renda, para comprar alimentos para ele e para sua família. Você começa a conjecturar possibilidades para o acontecimento desse fato criminoso. Você começa a fazer experimentos, ou análises, por exemplo, pega um rol, uma quantidade, ou seja, a quantidade de criminosos, começa a observar quantos deles fazem aquele ato criminoso para obter comida, ou dinheiro para comprar comida. Vai analisando isso, a partir de uma explicação inicial, que nela, claro, deve ser aplicado um conhecimento prévio da realidade social, como você vai saber. Fome é importante, pobreza, qual a localização está sendo feito, muitas vezes quais são as características desse indivíduo, e cuidado, muito cuidado para não rotular, certo? Que é uma coisa que acontece em algumas questões de sociologia, rotular há muitas vezes características do indivíduo, étnicas, cor de pele, características do corpo dele. Tem um cientista que foi importante, claro, não podemos negar, para o estudo da criminologia, que é o estudo do ato criminoso, que é Cesare Lombroso. Lombroso, ele faz nos seus estudos, tenta, certo, justificar a partir do darwinismo social, que algumas características criminosas, elas são importantes para a ocorrência do crime. Por exemplo, cor da pele. O homem negro, ele tem como maior incidência, hoje, chamado de homem preto, maior incidência o ato criminoso, uma forma de uma mandíbula mais quadrada, sobrancelhas mais grossas, também uma parte do rosto um pouco mais quadrado, orelhas esguias. Ele tenta caracterizar essa imagem a partir de vários criminosos que foram, segundo ele, catalogados durante décadas como um perfil criminoso. Segundo ele, esses indivíduos deveriam ser vigiados pela sociedade. Hoje ele sabe que é um absurdo isso. Rotular-se por características étnicas e físicas do indivíduo para afirmar que isso é um tipo de perfil criminoso. Então, muito cuidado para não se iludir com uma questão de concurso nesse entendimento. Vendo uma alternativa, por exemplo, de forma bem com eufemismo, ou seja, bem distante, arrudez para você, não vai dizer. A ocorrência de crimes, para muitos estudiosos, é correta ao analisar características étnicas do indivíduo, hereditárias e de composição social, sendo isto suficiente para afirmar como um perfil criminoso. Peraí. Afirmar com característica étnica, ou seja, cor de pele, ou, por exemplo, social, o local em que ele reside, parte de moradia, e hereditária, exemplo, o pai dele foi criminoso, logo o filho deve ser vigiado. Para Lombroso isso está certo. Hoje não faz sentido. São características que vão indicar que aquilo dali é um perfil criminoso e deve ser rotulado como? Não. A alternativa, ou caso seja uma questão muitas vezes certo ou errado, que está incorreta. Tem várias questões de concurso que se repetem nesse entendimento, em querer rotular de forma indireta perfis criminosos. A sociologia trata disso, tá, meu aluno? E aqui você, além disso, voltando, na explicação inicial, deve ser observado questão de experimentos, testes e também novas observações desses comportamentos após cada teste e experimento, advindo do método científico, observando também uma validação a partir dos novos conhecimentos, validando os dados. Obtive uma informação aqui. Essa informação dentro desses testes, ela é válida? É? Não é? Por quê? Tudo isso deve ser analisado. Após isso, deve fazer uma rejeição dessa hipótese, rejeitando-se ou validando-se, concordando com ela, certo? E dando uma explicação geral a esse fenômeno através da validação ou rejeição. E a partir disso, você vai ter o que a gente chama no método científico de teoria. Teoria. Mas, gente, cuidado.
Quando aparecer o nome teoria na sua prova de sociologia, não é somente uma hipótese. A gente trata isso no dia a dia, de forma geral, com nossos amigos, colegas, como fosse algo normal, algo sem importância científica. Por exemplo, minha mãe tem uma teoria que quando chove, sei lá o que, seja o que for, quando chove, tal planta vai crescer. Não é somente isso. Ou meu amigo tem uma teoria. Você trata no dia a dia a teoria como se fosse algo sem relevância. Uma só hipótese, uma mera ideia. Não é. Para o método científico, para a sociologia, teoria é algo que passou pelo método científico. É algo que é validado e foi provado em hipótese. Então, cuidado. Por exemplo, vem a questão aqui a afirmar. Segundo a sociologia, teoria é uma hipótese, ou seja, uma ideia que foi pensada, mas ainda não tem validação por testes realizados. Alternativa, falsa. Falsa, meu aluno, presta atenção. Uma teoria ela passa pelo método científico, ela foi testada, identificada como correta. Tá? E aqui a gente consegue, a partir dessa teoria, fazer uma previsão sobre fenômenos e comportamentos desses indivíduos, de sociedades e de ações que vão ser feitas dentro daquele comportamento, até mesmo ampliando-se entre países e continentes que coadunam, ou seja, compartilham daquela mesma cultura naquele povo. Continuando agora, vamos falar um pouquinho da parte do surgimento da sociologia como fatos epistemológicos, mas do ponto de vista das ciências humanas. A gente tem aqui o nascimento da filosofia política, fator esse muito importante, através de duas pessoas que são relevantes, tanto na filosofia quanto na sociologia, que é Aristóteles e Thomas Hobbes. Aristóteles ele nasce com uma teoria filosófica muito importante, que é a noção de meio termo. A noção de meio termo dele afirma que o indivíduo só vai encontrar a paz, o que ele chama de ataraxia, a conquista da plenitude, através do meio termo dos seus comportamentos. Por exemplo, o indivíduo ele não pode estar entre opostos, são vícios. A avareza, o que é a avareza? É um vício diminutivo, em que o indivíduo ele gasta menos, muito menos, de forma bem absurda, daquilo que ele tem como renda. Ele tem o excesso, a luxúria, o gasto excessivo, e ali ele não pode estar nem entre um oposto menor, nem no oposto maior, ele deve estar no meio. Executar muitas vezes a temperança, e para ele isso é válido. Certo? Aristóteles é muito importante, ele foi mestre de Alexandre o Grande, ele ensinou muitas vezes a conquistar terras, Alexandre da Macedônia, e é um eminente filósofo que surge como um grande especulador e teórico da noção de poder. Hobbes também, com aquela famosa frase, o homem é o lobo do homem, que vai contrapor um pouco Rousseau, que a gente vai falar um pouco sobre ele, né? Que o Rousseau ele já acredita que o homem ele é bom na sua natureza, ele tem uma natureza boa, a sociedade que vai o corromper nos seus comportamentos, fatos e atos que vão ocorrer naquele mundo. Já para Hobbes, não. O homem ele já nasce mal, já nasce mal. Tem um livro muito importante deles, que é Leviatã, que vai falar sobre essa situação. Esses dois estudiosos vão falar sobre a questão de poder dentro da sociologia, certo? E a sociologia, quando você junta a questão do poder numa ampliação, ou seja, aqui a noção de poder para um indivíduo, para uma pessoa só. Eu peguei essa noção de poder e ampliei, sofreu uma ampliação. Quando eu amplio isso, o que acontece? Eu estou falando de uma sociedade. Não é o poder em um só individual, o homem mau, mas a sociedade má, por exemplo. Ampliando essa noção de poder, eu vou ter um fato social. Ou seja, eu vou poder estudar essa natureza, muitas vezes, maléfica do ser humano, enfim, aplicada à sociedade. E aí a gente vai ter um ponto principal de estudo da sociologia. E aí nasce Nicolas Maquiavel, cientista muito importante, já vou falar um pouquinho sobre ele nas próximas aulas. E aí, meu aluno, você vai conseguir observar, a partir de Maquiavel, como se dá a noção do príncipe, o príncipe como deve agir na cidade-estado, no grande estado moderno, os seus comportamentos, para conquistar o povo, conquistar o poder, terras e conquistas dentro daquela sociedade. Certo, meu aluno? Então, por agora, estamos encerrando esse bloco do surgimento da sociologia e as explicações acerca dela. Vamos continuar cada encontro falando um pouco mais sobre os pensadores que foram expoentes para essa ciência e suas ideias, e também, mais à frente, trabalhar algumas questões de concurso que são relevantes para a sua prova, tá certo? Então, um grande abraço e vamos nos encontrar ainda, viu? Prof. Neto, pode seguir nas redes sociais e qualquer dúvida que encontrar de alguma questão de concurso, pode mandar meu direct que eu te ajudo na hora, tá certo? Grande abraço, tamo junto!